Fala turma, nós vamos falar hoje de um assunto muito sério. Nós vamos falar hoje sobre Mesdo e Mesh. Vocês devem estar perguntando o que o Dr. Augusto está fazendo, dando uma aula sobre fígado. Pessoal, vocês vão ver que não é apenas uma gordurinha no fígado, que está muito relacionado com a nossa área cardiologista, que são das doenças cardiovasculares. E além disso, independente da área, se nós somos clínicos, cardiologistas, endócrinos, geriatras, médicos da família, esses pacientes estão conosco todos os dias e nós temos que ter responsabilidade de cuidar dessa doença. É uma doença crônica que nós vamos ver nos slides seguintes. Então, vem comigo. Pessoal, então vamos para a definição de meso. O que é meso? Não é simplesmente uma esteatose hepática, uma gordurinha no fígado. A gente tem que ter também um fator de risco cardiometabólico. Então a definição é o seguinte ponto: eu tenho uma esteatose hepática, ou seja, um depósito de gordura no fígado, porém eu tenho que ter pelo menos um dos 5 fatores de risco cardiometabólicos para poder fechar como meso. E além disso, eu tenho que excluir outras causas de doenças hepáticas. Tendo isso, eu tenho meso, que simplesmente é uma esteatose secundária a uma disfunção metabólica. Quais são esses 5 fatores que eu citei? São fatores cardiometabólicos. São os seguintes: primeiro, IMC ou circunferência abdominal. IMC maior do que 25 ou circunferência maior do que 94 no sexo masculino ou 80 no sexo feminino. Segundo ponto, glicemia. Uma glicemia de jejum maior do que 100 ou uma glicemia depois do teste de tolerância oral à glicose maior ou igual a 140, ou paciente que tem uma hemoglobina glicada maior do que 5,7%, ou aquele paciente que ele já tem diagnóstico de diabetes e está em tratamento. A pressão arterial, ela segue o mesmo raciocínio de diabetes. Então, aquele paciente que já é hipertenso está em tratamento, ou aquele paciente que nós estamos ali avaliando primariamente, que ele está com uma PA maior do que 130 por 85. Quarto item, triglicerídeos. Paciente com triglicerídeos maior do que 150 ou que estejam em tratamento antilipemiante também tem fator de risco. E o quinto é o HDL, o colesterol bom. Então o HDL menor do que 40 no sexo masculino ou menor que 50 no sexo feminino, ou paciente que está em tratamento antilipemiante, esse paciente também tem uma disfunção metabólica. Então, pessoal, para me fechar meso, eu tenho que afastar uma outra causa de doença hepática gordurosa e eu tenho que ter a gordura no fígado associada a pelo menos um fator de risco cardiometabólico, que seja ele IMC ou circunferência abdominal, glicemia, pressão arterial, triglicerídeos ou HDL. E aí vocês vão perguntar, e o MESH, doutor Augusto? O que é o MESH? O MESH nada mais é do que o MESDO, que a gente acabou de falar como que nós vamos fazer, né, a definição desse paciente que ele está com MESDO. Nada mais é o MESDO com inflamação. Então eu tenho que ter gordura no fígado associada a um fator de risco cardiometabólico, descartando outra doença hepática e com inflamação. A diferença do MESDO e do MESH é que no MESH eu tenho inflamação. Se eu tenho inflamação, eu tenho um maior risco de desenvolver fibrose. Então aqui é o MESH. O MESH, então, é uma progressão da MESDO. E aqui eu quero tocar muito com vocês, pessoal. MESDO, MESH, não é só uma gordurinha no fígado. Nós banalizamos isso, negligenciamos. O paciente chega para nós com ultrassom, que tem uma esteatose hepática leve, nós achamos que não é nada demais,
Ah, fica tranquilo que é só uma gordurinha do fígado. Primeira coisa que eu tenho que falar para você. O ultrassom, ele é limitado. Você sabia que menos do que 12,% de gordura no fígado ele pode não identificar? E 12,5% é relevante, você concorda? Então nós não podemos banalizar isso, negligenciar, que vocês vão ver que é uma doença séria. Pessoal, MES e MESH é uma doença crônica. É uma doença crônica, inflamatória, que pode ter desfechos cardiológicos, renais, oncológicos. A gente vai conversar mais à frente, mas nós temos que ter muita responsabilidade em tratar essa doença. Então, como nós conversamos, MESL é uma condição clínica que é uma esteatose de gordura no fígado associado a pelo menos um fator de risco cardiometabólico, e o MESH é quando eu tenho, além disso, inflamação com risco aumentado de desenvolver fibrose e, consequentemente, cirrose. Um ponto importante que é uma prevalência crescente, vocês vão ver que está ligado a diabetes, muito ligado, né? A diabetes e obesidade, que são duas doenças que estão em crescimento no mundo. E os riscos associados são muito importantes, pessoal. Olha só, se a gente negligenciar essa gordurinha do fígado, nós estamos aumentando o risco do nosso paciente ter câncer hepático ou extrahepático, eventos cardiovasculares, principalmente ateroscleróticos, doença renal crônica e insuficiência hepática ou carcinoma hepatocelular. Então, nós não podemos simplesmente achar que é uma gordurinha no fígado. E qual que é a importância do rastreio do meso e do MESH? A gente identificar esses pacientes e evitar que esse paciente ele evolua. Como nós falamos que é uma doença crônica, toda doença crônica tem uma evolução. Eu começo com MESDO, MESH, fibrose e cirrose. Então, consequentemente, transplante, se a gente não agir precocemente. Então, nós temos que agir precocemente para que essa doença ela não siga a história natural. Qual que é a história natural? A história natural é o transplante hepático. É a principal causa de transplante hepático no mundo. Então, nós temos que frear essa doença, nós temos que estabilizá-la. E é muito importante a prevenção. Mas, doutor Augusto, como é que eu vou prevenir MESDO e MESH? Controlando os fatores de risco cardiometabólicos que nós conversamos. Nós vamos controlar a hipertensão, nós vamos controlar a diabetes, nós vamos controlar o peso, né? Nós vamos controlar o colesterol. Nós temos que fazer isso. Assim nós vamos ter, com certeza, uma redução de pacientes com diagnóstico. E como falei, temos que lembrar que ela é uma doença crônica e toda doença crônica ela tem desfechos duros. Qual que é o lado bom disso? Se existe lado bom? Que hoje nós temos intervenções que elas estão mostrando ser eficazes nesses pacientes que já estão evoluindo com MESH. Então, isso é o lado bom dessa conversa. Agora, pessoal, nós vamos falar quem deve ser rastreado para MESO MESH. Agora você vai falar assim, doutor Augusto, eu entendi. Realmente, eu não pensava que a gordurinha do fígado era dessa forma, eu me assustei, agora eu quero identificar o meu paciente e quero tratá-lo. Mas como que eu vou fazer isso? Eu atendo vários pacientes, como que eu vou saber aquele que tem um risco maior? Então vamos lá, pessoal. Olha só, paciente com diabetes e obesidade são os dois principais pacientes que nós temos que ter muito cuidado, temos que ficar de olho nesse paciente que ele pode evoluir, né, com MESH. E olha só, eu não preciso ser nenhum médico especialista em obesidade, em diabetes. Se eu for um clínico geral, um endócrino, um cardio, um médico da família, eu vou ter esse paciente no meu consultório.
Então, independente da especialidade, nós conseguimos tratar e evitar que esse paciente ele desenvolva inflamação e fibrose. Outros pacientes que a gente tem que investigar e rastrear. Paciente com história familiar. Eu tenho um paciente que tem um parente de primeiro grau que teve cirrose devido a MESH. Por que devido a MESH? Eu posso ter cirrose devido a álcool, eu posso ter cirrose devido a medicamento, enfim, mas eu tenho que ter cirrose por MESH. Cirrose por MESH é aquela cirrose que eu tenho disfunção metabólica, tá certo, pessoal? Então, no paciente que ele tem história familiar de cirrose de primeiro grau com MESH, eu tenho que realmente ter atenção maior. Aquele paciente que tem um MESDL e faz consumo de álcool moderado, esse é um paciente que ele tem um risco maior. Aquele paciente que tem uma susceptibilidade genética, que tem esses genes que estão aí na tela, esse paciente também ele tem um risco bem aumentado para desenvolver MESH. E aqueles pacientes que eles evoluem com as transaminases anormais, permanentemente elevadas. Esses pacientes, como que está esse bonequinho, eu tenho que ficar com lupa, eu tenho que ficar rastreando